Boa noite, boa noite. Deus abençoe sua vida. Você está empolgado com Jesus? Você está animado com o futuro? Você está crendo que Deus está se movendo na sua vida, na sua casa, na sua família? Estamos juntos? Fique de pé, eu quero orar com você, porque eu creio muito que Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra, Deus tem uma direção, Deus tem algo para te dar nessa noite de discernimento espiritual. Eu sei que muitas pessoas estão aqui diante de decisões para tomar, de compromissos para assumir, de batalhas para enfrentar, de lutas para encarar, de problemas para resolver, de passados para deixar para trás. Eu quero dizer que Deus te atraiu nesse lugar, porque esse é o lugar certo para você estar nesta noite, nessa hora, conectado com a presença do Espírito Santo. Há uma presença forte do Espírito Santo nesse lugar, e tem algo especial quando os homens se reúnem para buscar a Deus, para colocar o seu rosto no pó, para erguer as suas mãos, para dobrar os seus joelhos, para profetizar, para fazer orações de confissão. E é isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. Levanta as suas mãos. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas agora, em voz alta. Comece a orar agora. Comece a orar em línguas agora. Vamos, é tempo de aquecer esse ambiente com a presença do Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado com o dom de línguas, agora mesmo comece a pedir: Espírito Santo, me batiza essa noite. Diga: me batiza essa noite. Me batiza com o Espírito Santo essa noite. Tem muitos problemas que você deixou em casa, mas por conta da oração que você está fazendo agora, ao chegar novamente no seu lar, eles estarão resolvidos para a glória de Deus. Tem muitas lutas que você enfrentou durante o seu dia, estava preocupado como vai continuar enfrentando amanhã. Eu quero dizer que quando você pisar o pé na sua empresa, essas lutas já terão sido vencidas, porque agora você está acessando o céu. Tem muitos homens que estão preocupados pelo diagnóstico que recebeu de uma doença grave. Eu quero dizer que você está acessando essa noite Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que sara. Vamos, comece a orar em línguas agora. Levante as suas mãos, comece a apresentar a Deus as suas lutas, e comece a dizer: Senhor, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Pai, muitas mentes têm sido bombardeadas por dardos inflamados do maligno, e nós te pedimos agora mesmo: anula estes dardos, anula estas setas de mentira, setas de engano. Pai, como diz a tua palavra, nós não nos conformamos com esse mundo, mas nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. A nossa mente, sede da nossa alma, não será depósito para o lixo de Satanás. Nós renovamos a nossa mente, nós renovamos os nossos pensamentos, nós trazemos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu oro por uma estabilidade emocional dos homens.
Sabemos da responsabilidade, Pai, que um homem tem com a sua casa. Tem muitos homens que não estão enfrentando problemas, mas tem uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade com seus filhos, responsabilidade com a sua esposa, responsabilidade com o futuro da sua família. Tem homens que estão preocupados, estão sendo bombardeados na sua mente, pensando: se eu morrer, o que vai ser da minha família? Eu tenho uma palavra para você, homem, nessa noite. Não se preocupe com o seu amanhã, porque Deus já está no seu amanhã, e Deus cuida da sua família melhor do que você. Só confie nele, só confie nele. Pai, traz estabilidade emocional, porque nós sabemos, Pai, que um ladrão, para entrar numa casa e roubar, precisa amarrar o valente. Um valente amarrado está com uma casa vulnerável, mas um valente liberto está com uma casa protegida. Pai, liberta os valentes esta noite, homens de fé, homens de oração, homens que têm intrepidez do Espírito, que quando fala e ora, o inferno estremece. Deus desperta os homens da passividade. Pai, que essa noite os homens tomem decisões, voltem a sonhar, encontrem o lugar certo, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço nesse homem que está do seu lado aí, libera uma palavra sobre ele, diga: não se preocupe, porque basta cada dia o seu mal. Se você tem uma palavra para liberar, libere uma palavra agora. Sai do seu lugar, abrace mais homens, profetize, proclame a palavra de Deus sobre a vida dele, proclame fé, proclame esperança, proclame novidade de vida. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Quem está preparado para receber uma palavra de Deus aqui? Amém? Deixa eu te dar uma notícia primeiro. Anote aí na sua agenda. Toda primeira quinta-feira. Quando? Toda primeira quinta-feira de cada mês. Quando? Nós temos um encontro marcado no nosso culto de homens. Toda primeira quinta-feira de cada mês já está na agenda anual da igreja, para facilitar nossa comunicação, para ajudar na divulgação. Então você pode espalhar essa notícia, você que vai programar uma viagem, você que vai programar uma reunião, você que está tendo algum compromisso em vista, então fica mais fácil para a gente se organizar, porque toda primeira quinta-feira de cada mês é a nossa noite, é o nosso culto ao Senhor, amém? E as mulheres não vão ficar de fora, porque toda última quinta-feira de cada mês, nós vamos ter aqui também o culto das mulheres. Então chegue em casa, já fale para sua esposa, já comenta com as mulheres do trabalho, vizinha, família, enfim, ok? Então deixamos esse alinhamento. O tema da mensagem que eu tenho para compartilhar nessa noite é a bênção do lugar certo. Anote isso, a bênção do lugar certo. Abra comigo sua Bíblia no Salmo 1, primeiro Salmo, Salmo de número 1,
já vou ler com você. Esse texto vai ser a base da nossa palavra dessa noite. Antes de eu ler o texto com você, enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia ou ligando o seu aplicativo, eu quero te fazer algumas perguntas. Na sua opinião, onde fica o melhor lugar da terra para um homem morar? Talvez você diga assim: pastor, o meu sonho é morar na praia. O melhor lugar da terra para se morar é na praia. Outros vão dizer assim: o melhor lugar da terra para se morar é numa grande metrópole. Outros vão dizer assim: o melhor lugar da terra para se morar é no interior, tranquilo, vou lá cuidar das minhas vaquinhas, sem aquela agitação. Outros vão dizer: o melhor lugar para se morar é no meio da natureza. Outros vão dizer: o melhor lugar para se morar é num bairro nobre, seguro. Outros vão dizer: o melhor lugar para se morar é perto da minha família, perto da casa dos meus pais. O melhor lugar para se morar é onde eu não conheço ninguém. Todo mundo vai ter uma opinião sobre o melhor lugar para se morar. Segunda pergunta que eu quero fazer: qual o destino mais cobiçado dos homens? Talvez você diga assim: olha, eu estava fazendo uma pesquisa e eu me sinto com uma grande vontade, um grande desejo de conhecer as Ilhas Maldivas, o lugar mais cobiçado dos homens. Ou de repente eu quero conhecer a China para desenvolver conexões de importação para os meus negócios. Eu não sei, cada um aqui tem alguma percepção e cosmovisão de vida. Terceira pergunta: qual o melhor lugar para um homem visitar? Quem sabe você começa a pensar: poxa, um dia eu quero estar visitando Paris. Eu estava hoje conversando com algumas pessoas, estava dizendo assim: como eu morei na França quando eu era jovem, eu tenho um sonho de poder voltar nos lugares que eu morei e que eu convivi com pessoas, e levar os meus filhos lá. Eu gostaria muito de proporcionar para eles essa experiência. Talvez você tenha sonhos, pensando: olha, o lugar mais incrível que eu gostaria de visitar é Miami, é Nova York, sabe, ou a Europa, ou a Ásia, ou a Oceania. Eu não sei, você tem uma opinião. A quarta pergunta: onde fica o lugar mais próspero do globo para um homem? Uns vão dizer: é Dubai. Outros vão dizer muitos outros centros de operação financeira em tantos lugares do mundo, enfim. Mas eu quero dizer que existe um lugar que é melhor que a praia. Eu quero dizer que existe um lugar que é melhor que o campo, é melhor que a serra, é melhor que o bairro nobre. Existe um lugar que é melhor do que estar perto da família. Existe um lugar que é melhor do que estar perto de pessoas que você conhece, ou longe de todo mundo. Existe um lugar que é muito melhor do que Maldivas, Miami, Paris, Nova York, Dubai. Existe um lugar que é muito melhor do que as Maldivas. Existe um lugar, e o melhor lugar para um homem estar é o centro da vontade de Deus. Nenhum outro lugar na face da terra é melhor para se estar do que o centro da vontade de Deus. Eu quero falar com você nessa noite sobre a bênção do lugar certo, porque existe uma bênção, existe um fluxo que escorre no lugar certo. Então leia comigo Salmo capítulo 1, versos 1 ao 6. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Verso 3: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham.
Tudo que ele faz prospera. Vou repetir: tudo que ele faz prospera. Mais uma vez: tudo que ele faz prospera. Quem aqui quer prosperar? Seja sincero. Quem aqui quer prosperar? Quem aqui quer prosperar? Tudo o que ele faz prospera, diz o texto. Não é o caso dos ímpios. Então está fazendo um contraponto. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pai, eu oro para que essa palavra possa encher o nosso coração de fé, encher o nosso coração do favor do céu, porque nós sabemos e cremos que existe uma bênção no lugar certo, e nós te pedimos, fala conosco essa noite em nome de Jesus, amém. Então, meu irmão, existe um lugar que escorre essa bênção de Deus, e esse lugar que escorre a bênção de Deus, olha aqui para mim, nem sempre é um lugar óbvio, nem sempre é um lugar onde todos estão percebendo, porque o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Normalmente, o homem ele quer estar num lugar aonde todo mundo quer estar. Normalmente o homem ele quer ter o que todo mundo quer ter. Normalmente o homem ele quer ir aonde todo mundo quer ir. Normalmente o homem ele quer fazer o que todo mundo quer fazer. Mas ele não para ouvir a Deus e saber se o que ele quer ter é aquilo que Deus quer que ele tenha. O que ele quer fazer, se é de fato aquilo que Deus quer que ele faça. Se onde ele quer ir, é de fato aquele lugar onde Deus quer que ele vá. Então nós precisamos começar a perceber qual é o lugar certo que Deus tem para cada um de nós. Porque quando nós estamos no lugar certo, ou no centro da vontade de Deus, existe uma bênção que escorre. Há uma disputa por lugares muito cobiçados. Andando com Jesus, eu descobri uma coisa, que o pior lugar para estar, é aquele lugar onde Deus não está. Talvez você pense assim, não, o pior lugar para estar é o lugar em que eu estou. O pior lugar para se frequentar é o lugar onde eu não estou encontrando saída. A pergunta é, Deus está nesse lugar ou não está? Porque se Deus está nesse lugar, esse é o melhor lugar para você permanecer. Talvez ele não seja permanente, ele pode ser temporário, mas se Deus está nesse lugar em que você se encontra, é melhor você não sair do lugar onde Deus ainda não te tirou. Porque pior do que você estar no lugar onde você está, é você sair e Deus não se mover. Quando você vai para a palavra de Deus, e você vê Deus conduzindo o povo dele, pelo deserto, em direção à terra prometida, havia uma nuvem e uma coluna de fogo, que nós percebemos que era sinal da manifestação da direção de Deus. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando Deus se move, eu me movo. Quando Deus para, eu preciso parar. O problema é quando Deus para e eu vou, ou quando Deus vai e eu fico. Então nós precisamos começar a ouvir do Espírito Santo, qual é o lugar certo para cada estação, para a minha vida, para a sua vida. Você crê nisso? Estamos conectados no mesmo Espírito? Aleluia! Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então quando eu fui caminhando com Jesus, eu percebi que tudo aquilo que o Senhor prometeu, e a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir, Ele sempre vai se comprometer com a palavra que Ele empenhou, mas Ele não tem compromisso nenhum com uma palavra que Ele nunca nos disse. E tem horas que nós estamos querendo arrombar uma porta, onde Deus nunca prometeu que ela estaria aberta, mas nós não podemos ficar aquém do lugar onde Deus já abriu uma porta. Nós precisamos começar a perceber, Deus, aonde o Senhor está, porque aonde o Senhor está, eu quero também estar. Quando eu encontro a bênção do lugar certo, eu vivo a recompensa, diga comigo, recompensa do lugar certo, porque existe uma recompensa do lugar certo, porque eu estou neste lugar de obediência a Jesus. Essa igreja foi o lugar certo para a minha vida. Aqui faz 24 anos que ela tem se tornado a minha casa.
Foi aqui nessa igreja, nesse lugar, que eu encontrei salvação. Foi nesse lugar que eu encontrei esperança. Foi aqui neste lugar que todas as áreas da minha vida, pelos últimos 24 anos, foram impactadas. Todas as áreas. Não tem nenhuma área da minha vida que não teve um impacto pelo lugar que eu decidi permanecer. Então esse lugar foi o lugar onde eu namorei, onde eu noivei, casei, aqui nesse lugar. Eu não estou falando nesse lugar físico, eu estou falando nesse lugar espiritual, porque um dia nós estávamos num prédio na Vila Moema, hoje nós estamos nesse prédio, amanhã nós estaremos no outro prédio, e não é sobre o prédio que eu estou falando, é sobre um lugar de fluxo, de bênção, de unção, que escorre sobre essa casa. Então aqui eu tive filhos, aqui eu passei por lutas, aqui eu as venci, aqui eu tive vitórias, aqui eu encontrei um socorro bem presente na hora da minha angústia, aqui eu ganhei amigos, eu encontrei propósito, eu encontrei família, aqui nesse lugar eu recebi amor, eu recebi confronto, nesse lugar eu tive aceitação, nesse lugar eu passei por rejeição, mas eu superei cada uma delas. Foi nesse lugar que eu lutei e venci, foi nesse lugar, tudo aqui, aonde? No lugar certo, porque quando você está no lugar certo, onde Deus está se movendo, saiba, há uma recompensa. Há uma recompensa. Quando eu estou na bênção do lugar certo, nada mais importa, nada mais. Não importa o dia, nada mais importa. O dia errado é todo dia que você não quer estar. Aí é um dia errado. Nós vamos fazer um culto na quinta-feira. Eu estou te dando a agenda. Pena que não era sexta. O culto na quinta é o dia errado. Não, o dia errado é todo dia que você não quer estar. Porque se você quiser estar, você vai encontrar uma alternativa para estar. Pode ser que eventualmente você não esteja, mas se for prioridade para você, você vai começar a encontrar uma forma de estar no lugar do dia certo. Então não importa o tempo. Ah, está muito demorado. Se é demorado ou não, porque a demora é aquele programa onde você não quer ficar. Eu posso estar aqui pregando meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, talvez a gente pode ir noite adentro, madrugada adentro, e você me diga assim, está muito demorado esse culto. Demora é um programa em que você não quer ficar. Quando você está no lugar certo, nada mais importa. Não importa a hora, se é tarde, se é cedo. Nós tínhamos, Fábio, o nosso Guerreiros, que acontecia por anos às 6 horas da manhã, e nós mudamos para as 18h30, estávamos naquele dilema, será que os homens vão responder, não vão responder, nós vamos mudar a hora, e aí nós percebemos que a gente mudou a hora e o povo veio, porque a hora, ela só importa se for uma hora que você quer estar, porque se você quiser estar, você vai estar, você vai dar um jeito. Não importa quem vai estar, se sou eu que vou pregar, se é um outro pastor que vai pregar, se é um irmão que vai pregar, se nós vamos ter só um momento de adoração, não importa quem vai estar, porque é com quem você não gosta de estar, que você fica incomodado, tentando descobrir quem vai estar. Porque quando você está no lugar certo, a pessoa que mais importa não é o pastor, a pessoa que mais importa não é o seu irmão, a pessoa que mais importa não é o seu amigo, a pessoa que mais importa é a presença de Jesus. Se eu prego, se você prega, se o outro pastor prega, o que importa é se a palavra está sendo pregada e o nome dele está sendo glorificado. Então quando nós estamos no lugar certo, não importa se vai ter isso ou aquilo, se vai ter música, comida, choripã, os homens rolando lá e se pegando lá na frente, não importa. Se tem carro, se tem jet ski, se tem uma lambreta, se tem uma bicicleta, se não tem nada, não importa, não importa, nada disso importa, isso ali é só uma isca. Porque tem gente que gosta da bike, tem gente que gosta do tatame, tem gente que, está tudo bem. Eu acho que isso comunica com a nossa linguagem de masculinidade, isso faz parte do propósito, do ambiente do homem, e está tudo bem.
Agora, se vai ter, se não vai ter, porque o que importa é se eu estou no lugar certo, adorando a pessoa certa, e o nome dele é Jesus. Tem alguém comigo aqui? Então faz um barulho santo e glorifica o Senhor. Existe um lugar onde flui o favor de Deus, e sem medo de errar, eu posso afirmar para você, esse lugar flui o favor de Deus. O ano do caminho aberto tem uma unção específica. Eu estava conversando com um irmão, ele estava me pedindo alguns conselhos, e ele me dizia: pastor, eu estou começando essa jornada agora, e eu tenho visto muitas pessoas, as pessoas que estão nesse lugar, dizia ele, as pessoas que estão nesse lugar, elas encontraram um favor. As pessoas que estão nesse lugar, elas encontraram um fluxo. As pessoas que estão nesse lugar, elas estão prosperando. Ele não estava falando somente sobre finanças. Finanças é apenas uma área de uma vida próspera. Ele estava dizendo, as pessoas prosperam porque elas encontram satisfação, elas têm um casamento restaurado, ela tem a família plena, ela tem saúde, ela tem alegria, ela tem propósito, ela tem ânimo, ela tem força, ela está prosperando. E ele dizia, eu estou aqui, eu quero aprender. E ele falava, pastor, me conta qual é o segredo. E eu dizia, eu não tenho como te dar uma fórmula, eu não tenho como te dar uma equação, eu não tenho como te dar 2 mais 2 é igual a 4. O que eu tenho para te dizer é que existe algo nesse lugar. E se a tenda se mover aqui, nós formos para o prédio ao lado, nesse prédio ao lado vai ser um novo lugar, aonde o fluxo do céu vai descer. Porque Deus olhou para esse lugar, e Ele decidiu abençoar. Por isso que existe uma benção do lugar certo. Então comece a se preparar, e se preocupar com aquilo que vai começar a acontecer na sua vida. Preocupar no bom sentido. Comece a se assustar com aquilo que Deus ainda vai fazer nesse ano de 2024, porque você está no lugar certo. Comece a ficar preocupado, entre aspas, porque você vai ser impactado pelo testemunho de vida que vai começar a chegar na sua vida e na sua casa, na sua família, no seu lar. Seja impactado por conta daquilo que Deus liberou sobre este lugar. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Existe um lugar do fluxo de Deus. Como se faz? Tem coisas que eu não sei explicar, eu só sei que eu preciso permanecer. Como faz? Não sei, só permaneça. Para onde eu vou? Permaneça. O que eu faço? Permaneça. Permaneça fiel no lugar em que Deus te plantou. Aleluia. Aleluia. Um dos grandes dilemas que eu sempre percebo no coração dos homens é se o lugar em que ele está é o lugar certo. Mas eu não estou falando só sobre igreja. Eu estou falando de uma forma muito mais ampla. Será que o lugar que eu estou trabalhando é o lugar certo? Será que a casa que eu estou morando é a casa certa? Será que o amigo que eu estou me relacionando e o ambiente que eu estou frequentando é o ambiente certo, são os amigos certos? Eu quero te ajudar nessa noite a encontrar o lugar certo e perceber o que tem no lugar certo. Porque nós precisamos discernir em Deus, só que Deus nos dá sinais. Tem coisas que estão claras, igual se tivesse num outdoor, está diante dos nossos olhos. Será que o lugar é o lugar certo? Espera aí, vamos identificar. Eu acredito que tem coisas que Ele vai aparecer para você em sonhos, e de repente você vai ser despertado na madrugada, e Ele vai falar diretamente com você, e você vai acordar e não vai ter mais dúvida de absolutamente nada, sim ou não? Você pode estar no meio de um culto como esse, um irmão se levantar e te dar uma palavra de conhecimento, e essa palavra de conhecimento atravessar o seu espírito, e você não ter mais dúvida de nada, porque você encontrou a resposta que você precisava.
Você pode estar no seu lugar de oração e está se relacionando com Deus, e abrir a palavra, e a palavra vir ao seu encontro, e de repente ela gera uma convicção no seu coração, e você não tem mais dúvida de nada. Mas tem outros momentos, isso aconteceu inúmeras vezes comigo, é como se nós estivéssemos diante de um grande quebra-cabeça, e ele vai nos dando as peças, e à medida que nós vamos montando essas peças, aquela figura que até então ela não estava nítida, ela vai começando a criar forma, e aquilo que eu não vi eu passo a ver, aquilo que eu não entendi eu passo a entender. Então eu quero te ajudar a encontrar essa imagem que mostra o lugar certo. Então, se você estiver anotando, anote isso. Eu quero falar sobre 4 coisas que nós encontramos e que tem que ter quando você está no lugar certo. Então comece a analisar se o lugar em que você está é o lugar certo. Então vamos lá, eu estou falando de igreja, eu estou falando de lar, eu estou falando de negócios, eu estou falando de carreira, eu estou falando de roda de amigos, eu estou falando de ambiente que você frequenta. Vamos ver se o lugar em que nós estamos é o lugar certo. Primeiro, no lugar certo, o que tem que ter no lugar certo? Eu quero falar de 4 coisas que tem que ter no lugar certo, e vai ter uma bênção nesse lugar. A primeira coisa, no lugar certo você vai encontrar padrão de santidade. Diga comigo, padrão de santidade. Se o lugar em que você está tem um padrão de santidade, esse é um primeiro sinal de que você está no lugar certo. Leia comigo, Salmo capítulo 1, Salmo 1, verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Numa outra versão vai dizer, dos escarnecedores. É aquelas pessoas que sentam para sempre tirar onda dos outros, escarnecer a vida dos outros, denegrir a imagem dos outros. Nesse texto aqui, 3 coisas me chamam a atenção, e que mostram o padrão de santidade para quem busca a bênção do lugar certo. A palavra conselho, a palavra conduta e a palavra roda. Vamos lá, leia de novo comigo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores, ou dos escarnecedores. Então diga comigo, conselho, conduta e roda. Mais uma vez em voz alta, conselho, conduta e roda. Dá uma olhada para o seu irmão e diga assim para ele: no lugar em que você está, como andam os conselhos, a conduta e o ambiente da roda que você frequenta? Pense sobre isso. Conselho, conduta e roda. Vamos falar primeiro sobre conselho. Normalmente nós estamos cercados de pessoas que nos aconselham, que dão opinião, que dão sugestão, que dão direção. Todo homem próspero, lembra do texto que nós lemos? E tudo que ele faz prospera. Todo homem próspero está cercado de pessoas que falam na sua vida. Todo homem que prospera está cercado de conselheiros. Todo homem que prospera, ele tem um coração aprendiz. Todo homem que prospera, ele está pronto para ouvir. Todo homem que prospera, ele tem um coração humilde para sempre aprender alguma coisa nova. Ontem eu estava no meu escritório e de repente eu recebo uma ligação. Muitos sabem que o pastor Theo Hayashi é um dos meus principais mentores. Ele falou: Marcelo, eu preciso falar com você, posso te ligar? Eu falei: claro. Ele me ligou e ele falou assim: eu estava aqui e eu tive uma impressão no meu espírito. E ele começou a falar da impressão que ele estava tendo no espírito e os conselhos que ele estava me dando para o meu futuro próximo. E ele falou: olha, o Senhor falou comigo, eu não sei se isso aqui faz sentido para você, mas Deus me mandou te ligar para te dizer, para você preparar o odre, porque o vinho novo está chegando. Ele falou: prepara o odre, porque o vinho novo está chegando. Ele falou: prepara a estrutura, porque o vinho novo está chegando. Sabe por que ele me ligou? Porque em algum momento nós construímos uma relação, onde ele se tornou um dos meus mentores e conselheiros. Porque se isso não tivesse sido construído, ele jamais teria me ligado do nada. A passagem aérea mais cara que eu já paguei, sabe para onde foi?
foi para pegar um voo de Florianópolis para Congonhas, porque numa segunda-feira, o pastor Theo me ligou e falou assim: Marcelo, eu tenho uma reunião aqui amanhã às 9 da manhã, e eu gostaria muito que você estivesse na minha sala às 9 da manhã, mas é só se você puder. Rapidamente eu fui lá, e eu comprei a passagem mais cara da minha vida, porque era uma passagem de um dia para o outro, e os voos estavam caríssimos. Sabe por que ontem ele me ligou, me dando um conselho? Porque um dia eu paguei uma passagem para ir lá sentar na sala dele, na mesa dele, e ouvir um conselho que ele tinha para me dar, e aprender com ele, porque todo homem que quer encontrar prosperidade, ele precisa ter conselheiros fiéis. Quem são as pessoas que estão falando na sua vida? E conselheiro não é só aquele amigo de bairro, conselheiro não é o amigo da bola, conselheiro não é só o cara que você se encontra na quarta-feira para ver um futebol. Conselheiro é um cara que é usado por Deus para falar no seu coração, orar por você, te dar uma impressão do Espírito, te confrontar, quando ele chega para você e diz: eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quem são as pessoas que estão te cercando e que são seus conselheiros? Eu tenho pelo menos 4 pessoas que hoje falam diretamente na minha vida. Eu comentei sobre o pastor Theo, pastor Carlito, pastora Marisa, pastor Nini. São as 4 principais pessoas, obviamente além da minha família, são as 4 principais pessoas que são meus conselheiros, que quando eu tenho que tomar uma decisão importante sobre o lugar certo, eu preciso ouvi-los. Mas para eu ouvi-los, eu preciso construir um relacionamento de conselheiros. Faz sentido? Então as pessoas falam na nossa vida, mesmo que seja indiretamente. Segunda palavra que eu comentei com você, sobre um padrão de santidade, e quando você tem conselheiros, você está elevando o seu padrão de santidade. Porque se você está em pecado, para um conselheiro você tem que confessar. Só o fato de você saber que você vai ter que confessar, você vai evitar de ceder à tentação, sim ou não? É igual um líder de hub, o cara tem que pregar toda quarta-feira. É diferente daquele cara que não tem compromisso nenhum. Só o fato de ele saber que ele tem que pregar toda quarta-feira, ele vai pensar o que ele vai ver, o que ele vai falar, o que ele vai ouvir, o que ele vai assistir, com quem ele vai conversar. É assim que funciona. Então quando você se cerca de conselheiros, você está elevando o seu padrão de santidade. A segunda palavra é conduta. Eu estava pregando neste último domingo. Quem estava no domingo aqui? Quem estava no domingo aqui? Olha, fazia tempo que eu não recebia tantos feedbacks da palavra como eu recebi desse último domingo. E eu cheguei, e eu sei que eu estava arrepiando com a igreja, apertei a igreja, confrontei a igreja, e sabe que eu fiquei impactado, as pessoas me procurando, e eu pensei, o povo vai sumir, e nada. Sabe o que me empolgou? As pessoas me procurando para dizer: pastor, é isso, é disso que eu preciso de alinhamento, eu preciso de santidade, eu preciso mudar minha postura, eu preciso ajustar minha conduta. Uma pessoa que tem vindo 2, 3 cultos, ele encontrou uma irmã aqui, e ele dizendo assim: meu Deus, é disso que eu preciso. Ele está chegando agora, Então quando a gente tem um alinhamento da conduta, e esse alinhamento acontece no lugar certo, você vai ter uma recompensa. Há uma bênção quando você se submete ao lugar certo. Porque o lugar certo não é só o lugar onde eu concordo com tudo. Eu estou no lugar certo. Por quê? Porque eu concordo com tudo que dizem lá. Não, o lugar certo não é um lugar que você concorda com tudo. O lugar certo é o lugar onde você se submete à vontade de Deus, porque Ele é o centro da vontade de Deus é onde você deve estar. A terceira palavra, então, primeiro, conselho, segundo, conduta, e terceiro, roda. Qual é a roda que você está frequentando? Qual é a sua roda de comunhão? Como anda a sua roda de comunhão? O que é comunhão? Comunhão é uma comum união, ou uma união em comum, é aquilo que me une a outras pessoas. Nós temos alguma coisa em comum. É igual os flamenguistas fanáticos. Eles têm alguma coisa em comum.
eles têm um time em comum. E está tudo bem, um dia o Senhor vai libertá-los. É um processo. Tem algumas coisas que te unem à roda que você frequenta. A pergunta é: o que te une naquela roda? A palavra te une naquela roda? O testemunho te une naquela roda? O padrão de santidade, e aí é sobre isso que eu estou falando, o padrão de santidade daquela roda é o que te une àquelas pessoas? Porque o que deve nos unir a uma roda é o padrão de santidade que se estabelece naquele lugar. Fora disso, é porque eu estou em missão. Qualquer outro lugar que eu frequento, que é fora desse padrão de santidade, eu preciso ter uma consciência de missão. Porque eu não sou chamado por Deus para ser um termômetro só para aferir a temperatura dos ambientes. O Senhor me chamou para ser um termostato, para chegar em qualquer ambiente e transformar a temperatura daquele lugar. Quem são seus conselheiros? O que nós vamos fazer com as nossas condutas? E quais são as rodas que nós estamos frequentando? Porque ali é a nossa roda de comunhão, a comum união daquilo que nos aproxima. Então, primeira coisa, o padrão de santidade precisa ter no lugar certo. A segunda coisa, no lugar certo tem satisfação na palavra. Se você está nessa igreja, esse lugar precisa te trazer satisfação na palavra. A sua família, o seu ambiente de lar é um lugar que tem que te dar satisfação na palavra. A roda que você frequenta de amigos tem que te dar satisfação na palavra. Salmo 1:2. Ao contrário, fazendo contraponto daquela roda de zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Eu fiquei impactado. Hoje estava com o Zé Márcio, meu sogro, a gente estava vindo agora para o culto, e ele estava me contando, ele dizia assim: Marcelo, eu fiz um propósito com Deus. Posso falar? Posso, né? Tá. Família, né, gente? Depois a gente resolve em casa. Ele falou assim: eu fiz um propósito com Deus, esse ano eu quero ler, pelo menos, eu quero ler 3 vezes a Bíblia. Uau! Você quer ler 3 vezes a Bíblia? Nós começamos a leitura bíblica, quem está acompanhando o devocional, hoje nós lemos Levítico 17. Levítico 17. Eu falei: e você está onde? Ele falou: eu estou em Jó. Você está em Jó? Jó é maio. Eu comecei Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Eu falei: você está em Jó? Ele falou: estou em Jó. Por quê? Satisfação em meditar na lei do Senhor. Hoje eu tinha uma agenda super cheia, e eu estava no meio dos meus compromissos, e eu ainda não tinha parado para ler a Bíblia e os capítulos que eu tinha me proposto, e eu fiquei naquela: leio ou faço a reunião? Saio para aquele compromisso ou leio? Vou começar a ler. Aí comecei a ler, e fiquei me sentindo tentado a parar para fazer uma reunião incrível, e para não perder o meu próximo compromisso, eu falei: quer saber? Eu vou ler até o final. E aí eu li 11 capítulos da Bíblia. Quando eu li aqueles 11 capítulos da Bíblia, acredite você, o Senhor otimizou meu tempo, me ajudou a não fazer uma reunião incrível, mas uma reunião sobrenatural. Porque uma reunião sobrenatural, uma reunião incrível você pode fazer, mas uma reunião sobrenatural, ou ele vem ou você não tem o que fazer. E você começa a perceber que as respostas vão chegando, porque você vai meditando na lei do Senhor. E à medida que você vai meditando na lei do Senhor, existe uma bênção onde otimiza o teu tempo, onde as respostas chegam mais rápido, onde você discerne todas as coisas espiritualmente. Quem está me entendendo aqui? Então dá um glória a Deus e faz um barulho santo aí, vamos? Eu recebi uma mensagem hoje, que tem um grupo de homens aqui, que tinha treino hoje numa academia, e o professor cancelou o treino, pastor Luiz, é isso aí? Cancelou o treino.
Por quê? Porque tinha culto de homens. Falaram, nós vamos para o culto. Os caras estão dizendo assim, nós vamos priorizar. Nós vamos lá ouvir a Deus. Nós vamos lá estar com os homens, nós vamos adorar Jesus. Isso me impacta. Quer dizer que tem que fazer sempre isso? Não, mas sempre que você puder priorizar, faça. O dia que você não puder, está tudo bem. Mas quando você puder, priorize o Senhor. Porque nós vamos meditando na lei do Senhor, e a Bíblia está falando, olha, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Quem anda de tanque cheio, se torna muito mais seletivo. É igual você ir no mercado com fome. Você já foi fazer compra com fome? Rapaz, dá vontade de comprar até detergente, tomar na hora. Uma loucura. As suas compras vão aumentar em pelo menos 30%. Porque você acha que tudo aquilo, você precisa. É igual você estar andando com o Senhor. Se você está satisfeito, isso aqui eu não preciso, isso aqui não me satisfaz, isso aqui eu não quero, isso aqui não é para agora, porque nem tudo que é bom para mim, e nem quer dizer... E não só porque não é bom para mim, pode não ser bom para o outro, não, pode ser bom para o outro, de repente não é o tempo de Deus para mim, mas isso é porque eu estou satisfeito. Então quando você se satisfaz na lei do Senhor, você se torna mais seletivo, aleluia. Quanto menos tempo eu tenho, quanto mais compromisso eu assumo, de mais Bíblia eu preciso. Tem gente que começa a assumir mais compromisso, fazer mais reuniões, ter menos tempo, e começa a cortar a Bíblia, começa a cortar sua oração. Não, é o contrário. Quanto mais compromisso você assume, mais responsabilidade você tem, de mais Bíblia você precisa, de mais Deus você precisa, de mais oração você precisa. Terceira coisa, no lugar certo tem ambiente de prosperidade. Se o lugar em que você está é o lugar certo, é o lugar de Deus, nesse ambiente vai ter prosperidade. Salmo 1:3, e como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Existem lugares que são lugares doentes, existem lugares que são lugares saudáveis, existem lugares que machucam, existem lugares que curam, existem lugares que ferem, existem outros que restauram. Então quando você está no lugar certo, esse ambiente é um ambiente de prosperidade. O Senhor me plantou nesta igreja, o Senhor me plantou num casamento com a Andréia, o Senhor me plantou como pai de 2 filhos, o Senhor me plantou na família que Ele me deu, o Senhor me plantou nesta cidade, o Senhor me plantou no meio destas pessoas, o Senhor me plantou em Braço do Norte, o Senhor me plantou em Bituba, o Senhor me plantou em Florianópolis, sabe, o Senhor me plantou no Colégio Legado, o Senhor me plantou na nação brasileira, o Senhor tem te plantado em tantos lugares. E você precisa saber se o lugar em que Deus te plantou é o lugar em que você está. Eu estava conversando com um casal, e eles estavam impactados com tanta coisa acontecendo na vida deles, de uma forma tão acelerada. E eu tinha acabado de receber essa palavra, eu falei para eles, prepare o odre, prepare a estrutura, porque o vinho novo está chegando. Prepare o odre, homens. Prepare a estrutura, porque o vinho novo está chegando. Aleluia. Quando você está plantado no lugar certo, no tempo certo, os frutos aparecem. Se você está no lugar certo, no tempo certo, os frutos aparecem. E eu vou além. A Bíblia diz que as folhas não murcham. O seu ânimo não murcha, a sua força não murcha, a sua alegria não murcha, o seu vigor não murcha. Você sempre está sendo renovado pelo Senhor, e é por isso que tudo que este homem faz, ele prospera. E a quarta e última coisa, eu termino com isso. No lugar certo, você vai encontrar um caminho de aprovação. Então, primeiro, um padrão de santidade. Segundo, satisfação na palavra. Terceiro, um ambiente de prosperidade. E quarto, um caminho de aprovação. Diz o texto de Salmo 1:4-6, não é
não é o caso dos ímpios, porque primeiro ele está falando do homem que prospera, depois ele diz, olha, em contraponto a isso, não é o caso dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que vivem a impiedade, longe de uma vida piedosa, não nasceram de novo, não se entregaram verdadeiramente. Ele diz assim, ó, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores da comunidade dos justos, nem os pecadores na comunidade dos justos. Presta atenção, não é só estar no lugar certo e vim aqui receber uma, eu ia falar, mas não vou falar, vim aqui receber só ir embora e viver do seu jeito. Não, porque na comunidade dos santos, os pecadores, quem são os pecadores? Aqueles que vivem na prática do pecado, eles não conseguem permanecer nesse lugar. A cultura, ou você adota, ou ela te expurga, porque o Senhor, Ele nos colocou num caminho de aprovação. Um dia todos nós vamos prestar contas, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Fique de pé, eu quero orar com você. Olha aqui para mim, eu quero ministrar o seu coração. Nós vivemos para a audiência de um só. Um dia todos nós vamos prestar contas, querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que eu mais anseio? É um dia estar diante do meu Senhor e poder ouvir dele: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esse deve ser o nosso alvo de vida, homens. Um dia poder ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, naquele dia, naquele outro dia, naquela noite, naquele ano, naquela semana, e sobre o muito eu te colocarei, porque você permaneceu. Então entra no gozo do teu Senhor, entra na satisfação do teu Senhor, na plenitude do teu Senhor. Mas sabe o que eu temo? A realidade de que um dia muitos chegarão diante do Senhor e dirão: Senhor, ei, estou aqui. E dirão: em teu nome expulsei demônios. E Ele olhar para cada um de nós e dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque nós estamos num caminho, e este caminho precisa receber a aprovação de Deus. Não é a aprovação do amigo, não é a aprovação das redes sociais, não é o algoritmo do seu Instagram. É se um dia nós vamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Essa noite, eu creio muito que existe uma unção para abençoar as pessoas que estão no lugar certo, corrigir a roda daqueles que estão no lugar errado, ajustar o caminho e a direção daqueles que se perderam. E hoje, que todos nós possamos convergir para o centro da vontade de Deus, porque esse sim é o melhor lugar para se estar. Eu quero orar por homens, quero fazer duas orações. Primeiro eu quero orar por homens que estão hoje aqui e querem entregar a sua vida a Jesus,
que hoje estão vindo aqui pela primeira vez a convite de um amigo, ou porque soube pelas redes sociais, e hoje quer tomar a decisão mais importante da sua vida. Talvez, homem, você já tomou tantas decisões importantes, mas nunca tinha nem parado para pensar que a decisão mais importante da sua vida é entregar o seu coração a Cristo. Se você é essa pessoa que hoje está vindo aqui hoje pela primeira vez e quer entregar o seu coração a Cristo e entrar no caminho da bênção, encontrando o lugar certo, o centro da vontade de Deus para a sua vida, aí do seu lugar mesmo, aonde você está, levanta só uma das tuas mãos, eu quero te abençoar. Isso, deixa sua mão levantada, deixa sua mão levantada. Homens que hoje estão entregando a vida a Jesus, que querem começar uma nova história, que estão dizendo: eu quero a bênção do lugar certo, que é o centro da vontade de Deus na minha vida. Levanta a sua mão mais alto, eu quero te ver, eu quero te abençoar. Ou você que está voltando para os caminhos do Senhor e se reconciliando com Deus e com a igreja. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Ei, guerreiro, Deus abençoe sua vida, parabéns pela sua decisão. Tem mais alguém aqui que hoje entrega a vida a Jesus? Deus abençoe, parabéns pela sua decisão. Deus abençoe, o Senhor é com você. Receba a bênção do lugar certo. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém aqui que entrega hoje a vida a Jesus? Quem é você? Deus abençoe, Deus abençoe, parabéns pela sua decisão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Há uma bênção no lugar certo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Coloca a mão no seu coração e repita comigo essa oração dizendo: Pai, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Diga hoje: eu me rendo, eu me rendo, me arrependo dos meus pecados e peço perdão pela vida que eu levei até aqui. Diga: eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Diga: eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Amém. Aleluia. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia. Você que levantou a sua mão, eu quero te fazer um convite. Nessa terça-feira que passou, terça agora, falei isso no domingo, mas nessa terça aumentou. Nós temos uma classe aqui chamada Fundamento. É para pessoas que, como você, levantou a mão hoje, entregou a vida a Jesus e quer começar uma jornada espiritual, passando pelos fundamentos da fé cristã. Só nessa terça-feira, nossa sala tinha mais de 140 pessoas começando a sua jornada com Jesus. E a gente quer convidar você que hoje entregou a vida a Jesus para começar a classe Fundamento, toda terça-feira, 20 horas. Na próxima terça,
nós queremos receber você. É totalmente gratuito, é só você comparecer. Se você puder apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code, se conectar no nosso ministério primeira vez, nós vamos te dar mais orientações. E agora eu quero terminar esse culto orando por pessoas nesse minuto final, por homens que precisam da bênção do lugar certo. A bênção do lugar certo na igreja, a bênção do lugar certo na sua casa, a bênção do lugar certo da sua família, a bênção do lugar certo nos seus negócios. Estenda as suas mãos. Pai, nós sabemos que um homem posicionado, que um valente posicionado, resiste toda força espiritual da maldade e todo o enfrentamento às trevas. Hoje nós estamos aqui com as nossas mãos levantadas. Levanta a sua mão. Com as nossas mãos levantadas, como homens posicionados, recebendo a bênção do lugar certo, a começar pela nossa saúde física, emocional, mental, espiritual, porque nós vamos sair daqui hoje do lugar certo para chegar num outro lugar certo, que é a nossa casa, e lá nós vamos transbordar desta unção. Nós vamos transbordar sobre as nossas esposas, nós vamos transbordar a bênção do lugar certo sobre os nossos filhos, nós vamos transbordar amanhã nos nossos negócios, nós vamos transbordar no trabalho, nós vamos transbordar no ministério, nós vamos transbordar sobre os nossos discípulos. Pai, há uma bênção no lugar certo, e nós transferimos agora sobre estes homens, em nome de Jesus, amém. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Domingo agora é culto de ceia do Senhor. Eu vou estar pregando nos 3 horários. Espero por você, sua família, seus amigos. Lembrando que agora aqui no hall nós temos toda uma programação de alimentação, choripã que está sendo preparado. Então não vá embora sem ter esse tempo de se alimentar e ter comunhão com os irmãos. Aproveite a noite entre nós. Deus abençoe, vá, vença e volte.